E a pergunta 56 diz: o que é proibido no sexto mandamento? A pergunta e a resposta é óbvia, né? Só que tem as suas nuances também. O mandamento diz: não matarás. Ponto. A pergunta 56 diz: mas o que é proibido no sexto mandamento? Alguém poderia dizer: ora, não matarás. Claro. O sexto mandamento proíbe o tirar a nossa própria vida ou a vida do nosso próximo injustamente ou algo que possa tender a isso. Vejam só como, quando a gente começa a analisar, as coisas aumentam um pouco a ideia. Deus diz: não matarás. Você não vai matar quem? Não vai matar os outros? E o suicídio? É pecado? Porque o mandamento é: não matarás, mas não está escrito: não se suicidarás. Mas o suicídio também é tirar a vida. A pergunta 56 vem responder a essa ideia. O sexto mandamento proíbe o tirar a nossa própria vida ou a vida do nosso próximo injustamente. Vejam só que a resposta diz tanto a nossa própria vida como tirar a vida do próximo injustamente. O que nós podemos analisar, e se for para tirar a vida justamente? Injustamente não pode. Mas existe alguma hipótese em que você possa tirar a vida de alguém com justiça? Existe. Principalmente no caso do indivíduo que é julgado e é condenado pelo Estado, em que haja pena de morte. A cessação da vida daquela pessoa imposta pelo Estado é justa. E no nosso Código Penal, por exemplo, tem algumas hipóteses também que permitem que alguém tire a vida de outro de forma justa, em legítima defesa, no estrito cumprimento do dever legal, para salvar a vida de outrem, e coisas desse tipo. Então, se você é atacado por alguém e a pessoa vai te matar, e você, se defendendo, mata a pessoa, você matou a pessoa injustamente? Você não saiu de casa para matar ninguém, você não queria matar ninguém, você não quer matar ninguém, mas a pessoa atentou contra a sua vida e, no fim, perdeu a vida, porque você, de alguma forma, salvou a sua vida, mas a dele se foi. Essa é uma forma injusta de matar alguém? Segundo a lei brasileira, não, mas a Bíblia também fala de morte sem intenção. Se não houver dolo, se não houver a intenção de matar, a Bíblia também preserva a vida dessas pessoas que matam alguém sem a intenção de matar. No antigo Israel, haviam as cidades de refúgio, em que o homicida que tivesse matado alguém não com a intenção, ou simplesmente por culpa, como nós dizemos, sem dolo, culpa é tirar a vida de alguém sem a intenção de fazê-lo. E a Bíblia, inclusive, traz alguma casuística, traz algumas hipóteses, dizendo assim: se alguém está no campo e está cortando uma árvore, e o seu machado voa do cabo e pega no seu companheiro e mata, então a pessoa não tinha a intenção de matar, ele estava cortando uma árvore, ele não saiu dali para matar o seu companheiro que trabalhava com ele. Aconteceu, foi um caso, foi uma incidência, foi uma circunstância. E a pessoa não tinha intenção de matar. Então, o que ela deveria fazer? Ela deveria correr e procurar uma das cidades de refúgio e ficar lá até que o sumo sacerdote morresse, ou ela fosse julgada. O problema é que, se ela saísse da cidade de refúgio e ela fosse encontrada por alguém que tinha autorização para vingar o sangue do morto, ela poderia ser morta também. Então, tinha essa condição. Ela correria para uma cidade de refúgio e ficava lá. Lá ela não poderia ser atacada por ninguém. Então, ela tinha que ter essa hipótese também. Então, a Bíblia prevê casos em que a pessoa poderia matar alguém culposamente e não ser condenada. Se a pessoa tivesse a intenção de matar, aí então a Bíblia aplica a pena do talião, que é olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, ferimento por ferimento e coisas desse tipo. Então, se o indivíduo matasse alguém dolosamente, essa pessoa seria morta. E, no caso de Israel, a pessoa seria morta por apedrejamento. Então, quem tirar a vida de alguém receberia a pena
nesse sentido. Todavia, fica ainda a pergunta, e a Bíblia fala da hipótese de suicídio? Então, tem um caso registrado na Bíblia que é em Atos 16, 28. Abra sua Bíblia, Atos 16, 28. Que é o caso do carcereiro de Filipos. O Paulo e Silas estavam presos, e Deus mandou um terremoto enquanto eles cantavam louvores a Deus e abriu as portas do presídio. No direito romano, os presos que eram entregues a determinado guarda carcereiro, a vida de cada preso, se ele perdesse aqueles presos, ele responderia com a morte, com a própria vida, né? Ele teria a vida dele ceifada. E quando o carcereiro de Filipos vê que as portas do presídio estão abertas, a primeira providência dele foi pegar a própria espada e já se matar, porque ele seria morto de qualquer forma se algum daqueles presos fugisse. Se fugissem todos, aí pior para ele ainda. Então, Atos 16, 28, quando ele faz isso, Paulo grita para ele, Atos 16, 28. Não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Então, o suicídio aqui é chamado de mal, como a morte é um mal. Paulo diz, não te faças nenhum mal. Ou seja, não aplique a pena do talião a você mesmo. Nós estamos todos aqui. Então, tem esse versículo que trata disso. Todavia, a letra e o entendimento do não matarás significa que nós não temos autorização para tirar a vida de ninguém, nem a nossa própria. Então, o suicídio é também proibido pela Bíblia. Alguém pode perguntar, mas e se o indivíduo suicidar e ele for crente, ele vai para o céu? Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. O crente não se suicida, o crente tem esperança em Jesus Cristo. Mesmo que enfrente situações complicadíssimas, a fé dele é tão firmada e fundada em Jesus Cristo que ele jamais pensará em tirar a própria vida para se livrar de qualquer circunstância. O crente é alegre em Cristo, ele é alegre em Deus. A alegria do Senhor é a vossa força. Então, nem um crente se suicida. Aí você me pergunta, mas Saul se suicidou? Mas a Bíblia também diz de Saul que Deus retirou dele o espírito. E a Bíblia nos ensina que só aqueles que têm o Espírito de Deus serão salvos. Então, Saul foi ungido para fazer determinadas coisas, mas não significa que ele fosse salvo. Então, a vida humana, ela tem muito valor, e Deus não quer que ninguém mate ninguém, pelo seguinte, Gênesis 9, 6. Quando Noé sai da arca, Deus estabelece isso aqui, ó. Gênesis 9, 6. Quem derramar sangue de homem, terá o seu sangue derramado pelo homem, porque Deus fez o homem à sua imagem. Então, aquilo que Deus fez como imagem sua, só Deus pode tocar. Nem se suicidando e nem matando, nós podemos tirar a vida de alguém, nem a nossa. Provérbios 24, 11 e 12. O fato de nós termos a obrigação moral de salvar pessoas que estão sendo destinadas à morte injusta. Provérbios 24, 12 e 13. Aliás, 11 e 12. Provérbios 24, 11 e 12. Livra os que estão sendo levados à morte, detém os que vão tropeçando para a matança. Essa é uma figura de pessoas que eram levadas cativas quando se perdia uma guerra. Então, Deus está dizendo, olha, você tem o dever moral de salvar essas pessoas. Elas estão sendo destinadas à morte injustamente. Isso não pode acontecer. Então, era obrigado que, se o indivíduo tivesse alguma força, alguma coisa,
que fosse lá e resgatasse aquelas pessoas. Abraão pôs sua vida em risco quando foi resgatar o seu sobrinho Ló das forças da Mesopotâmia. E é exatamente isso que está acontecendo. Quando teve uma guerra entre as tribos de Israel, na época do reinado, dos 2 reinados, teve um momento em que as tribos do norte venceram as tribos do sul e levaram muitos cativos. E um profeta se interpôs entre eles e disse: devolvam seus irmãos. Deus já está irado contra vocês pelos pecados que vocês cometem. E vocês ainda querem acrescentar pecados a isso? Então, os príncipes das tribos do norte disseram para os comandantes do exército: vamos devolver os nossos irmãos, porque nós já temos pecado demais para acrescentar pecado a isso. É isso que esse texto está dizendo. Livra os que estão sendo levados à morte e detém os que vão tropeçando para a matança. Se disseres: não sabemos de nada, por acaso aquele que sonda os corações não percebe? E aquele que guarda a tua vida não sabe? Não retribuirá a cada um conforme seus atos? Então, Deus está dizendo, não tem desculpa, não. Não vai dar uma de, ninguém faz, também não faço. Nós somos obrigados diante de Deus. Não importa o que os outros façam, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Nós temos o dever de salvar pessoas que são destinadas à morte injusta. E ainda, por falar nesse assunto, um texto que não está na lição, aqui nas perguntas e respostas do catecismo, mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos, são as palavras de Jesus em Mateus capítulo 5, versículos a partir do 21, Mateus 5. Porque o cristianismo, ele aprofunda muito mais o conceito de matar alguém. Jesus aprofundou esse conceito. Não é só tirar a vida da pessoa. Mateus capítulo 5, a partir do 21. Jesus disse assim: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Jesus está repetindo o mandamento, que era um mandamento do decálogo, bem como estavam nas tradições dos judeus. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão será passível de julgamento. Quem o chamar de insensato será réu diante do tribunal, e quem o chamar de tolo será réu do fogo do inferno. Então, Jesus aprofunda esse conceito. O cristão não tem o direito sequer de se irar contra alguém e no seu coração querer matar uma pessoa. E você sabe por que nós não matamos certas pessoas? Porque nós tememos o julgamento. Porque se pudéssemos, nós mataríamos certas pessoas. Ou não? Vai falar que você nunca teve vontade de matar ninguém. Jesus proíbe que a gente faça isso. É um pecado para Jesus tão grave quanto o próprio ato do assassinato. Porque todas as coisas nascem no coração. E o próprio Senhor ensina isso. Se você tem um desejo de matar alguém, você tem um desejo mórbido dentro de você. E a lei diz, não matarás. E Jesus diz, e se você tem esse desejo mórbido, no seu coração você já matou. Você consumou esse pecado. O que nós devemos fazer então? Se um dia nós tivemos ou temos ódio de alguém a ponto de querer matá-lo, nós temos que confessar ao Senhor isso como pecado, porque é um pecado, e dizer, Senhor, me perdoa e transforma o meu coração. Eu não tenho o direito de querer matar aquela pessoa que é a tua imagem e semelhança. E o Senhor continua dizendo, portanto, quando apresentares tua oferta no altar, ou seja, você pode ser o cara mais religioso do mundo e se apresentar assim diante de todos. Portanto, quando apresentares tua oferta no altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, olha, Jesus aqui, ele ainda aprofunda mais, ele inverte a situação. Não é que você tenha ódio do seu irmão. Se seu irmão tem ódio de você, olha o que você tem que fazer. Deixa diante do altar a oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois vem e apresenta a oferta. Quer dizer, nós temos o dever até de procurar as pessoas que têm ódio de nós, e nós sabemos disso, antes de cultuar. E diz, entra logo em acordo com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal. Ou seja, dá para fazer um acordo antes.
porque senão, quando nós estivermos diante do tribunal de Cristo, as coisas já se consolidaram e não tem como voltar atrás. Para que ele não te entregue ao juiz, juiz ao guarda e sejas lançado na prisão. Ou seja, quando a situação não tiver mais jeito. Então, eu queria deixar com os irmãos esse texto aqui do Senhor Jesus Cristo, falando sobre esse assunto que é tão importante.